Começando mais uma edição do Papo com Ela, que satisfação é poder contar com a sua companhia. No programa de hoje você vai conferir um bate-papo sobre bloqueio emocional e como sufocar os nossos sentimentos pode influenciar no nosso dia a dia. A gente também fala sobre os sonhos como um combustível para a gente perseguir aquilo que a gente almeja na vida. E no programa de hoje você também confere uma reportagem sobre os 45 anos do Museu de Arte Sacra e um papo do bem com a APOC, que é uma instituição criada por duas amigas que foram vítimas do câncer, passaram pelo câncer e decidiram dedicar as suas vidas a ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação. Então vem comigo, prepara o teu cafezinho que tem muita informação bacana para você. Será que reprimir sentimentos pode trazer reflexos para a nossa vida? O quanto aquilo que a gente deixa de falar pode impactar na nossa vida profissional e no sucesso que a gente almeja? É justamente sobre isso que converso hoje com Cirlei Teis. Ela que é especialista em comunicação e desbloqueio emocional. Cirlei, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse trazer um pouco mais de conhecimento para quem está nos assistindo, principalmente no que diz respeito a essa carga emocional que a gente carrega, né? Hoje em dia a gente fala tanto de tecnologia e, por fim das contas, o que diferencia a gente no mercado é essa capacidade de lidar com essa inteligência emocional. Você trouxe aí o livro Gritos Silenciosos e como essa falta de comunicação pode, de alguma maneira, influenciar no nosso dia a dia e até no sucesso no mercado de trabalho. Como é que a gente lida com essa situação? Olá, Michele, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você e para o seu público. O livro Gritos Silenciosos, ele é um livro que só o fato de você ler, você já começa a fazer seu processo de autoconhecimento, olhar para dentro, para você conhecer suas emoções. Porque onde tudo isso começa? Desde muito pequeno, né? A princípio, quando a gente nasce, Michele, a gente manifesta livremente os nossos sentimentos. Né? A gente bebezinho, se a gente sente fome, o que a gente faz? Chora. Se a gente sente medo, chora, grita, ou se a gente está feliz, dá gargalhada. O que acontece? É que não demora muito para a gente ser ensinado a não sentir, a reprimir as nossas emoções. E tudo que a gente guarda, que a gente não coloca para fora, isso a gente não está escondendo, na verdade isso está falando através da expressão corporal. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu não vou falar porque eu tenho medo, porque eu tenho vergonha, mas na verdade ela está comunicando exatamente isso, o medo, a vergonha. E no universo que a gente vive hoje, se a gente não aprender a se posicionar, se a gente não se conhecer, não conhecer as nossas emoções, isso acaba prejudicando muito a nossa comunicação. Porque hoje existem pesquisas que mostram que 93% da nossa comunicação é não verbal, sendo que 55% é expressão, através da expressão corporal. Então, daquilo que eu estou entregando aqui para você, 55% eu estou entregando pelas minhas expressões, no meu rosto, nos meus gestos, ou seja, é muito maior do que o conteúdo propriamente que eu estou falando. E aí, 38% é o tom da minha voz, como eu lido com a minha voz. E resta quanto aí para falar sobre o conteúdo propriamente que eu estou entregando? Quase nada. Quase nada, apenas 7%. Ou seja, ou a gente olha para dentro e toma consciência sobre aquilo que a gente está comunicando, ou então a gente vai continuar comunicando sem saber o quê. E no universo que nós estamos hoje, a comunicação ela precisa ser intencional, né? E para ser intencional, eu preciso necessariamente olhar para dentro primeiro, para saber o que eu estou comunicando, o que eu preciso mudar, para depois disso eu construir uma comunicação assertiva, eu ter uma visão de onde eu quero chegar. E aí quando eu tenho essa visão de onde eu quero chegar, essa intenção é a bússola que vai me guiar, onde eu vou e como que eu vou. Mas primeiro eu preciso ver o que eu estou comunicando hoje. O que te levou por esse caminho, né? O que te levou a construir o Gritos Silenciosos? Isso passa por uma vivência de vida, isso também cai no seu desabrochar profissional, porque hoje você é uma especialista em comunicação, né? Exato. Eu tive muito medo de falar em público, eu acreditava que eu tinha medo de falar em público, porque hoje eu até
estou desenvolvendo uma tese onde eu falo assim, que o medo não é de falar em público. O medo é das consequências do falar em público. Então, nós temos 2 tipos de medo, que eu falo, o de origem emocional e o racional. O de origem emocional é quando eu trago, esse medo vem de experiências negativas que eu tenha vivido ou de traumas que eu tenha desenvolvido no decorrer da minha vida. Então, nesse caso, eu fazer um curso de oratória, só um curso de oratória, de técnicas de oratória, não é suficiente para eu conseguir lidar com isso, porque o medo ele vem em razão da falta de confiança, que é emocional. Então, eu preciso, primeiro passo, para eu construir uma comunicação de resultado assertiva, eu preciso primeiro identificar qual é a origem do meu medo. Se ela é emocional, é claro que técnicas vão me ajudar, mas não vão ser suficientes para eu perder o medo. Eu vou ter que fazer terapia, vou ter que praticar o autoconhecimento, lidar com essas emoções para eu poder falar normalmente. Já quando o medo, eu identifico que esse medo ele vem por insegurança, que é o racional, ele vem da falta de preparo. E aí, se é falta de preparo, eu consigo, através de técnicas de oratória, treino, me preparar, dominar o assunto que eu vou falar, conhecer técnicas e estrutura, por exemplo, de um discurso, e aí eu consigo resolver tudo isso. Então, o primeiro passo sempre é identificar. E no nosso curso de oratória, que ele é um diferencial e que as pessoas estão buscando muito, a gente trabalha esse protocolo do medo, que é para você sair de lá sabendo do que se trata o medo que você tem. E sem contar que a gente trabalha a gente traz outras técnicas também, como a gente até falou aqui um pouquinho antes, sobre como se apresentar. Hoje nós estamos vivendo um momento muito de network, né? Então, como me apresentar num evento de network, se eu tenho ali 30 segundos, 1 minuto, para falar sobre o que eu represento, sobre o que eu vendo de uma forma atrativa. Então, a gente traz essa linguagem no curso de oratória também, te preparando para esse momento que nós estamos vivendo hoje, que é de muitas reuniões de network. Você disse aí pra gente de 2 pontos, né? Essa dificuldade de se vender como um produto ou de vender aquilo que você faz. Exato. Né? E o medo. Essas são as 2 principais travas que se apresentam nas pessoas com quem você trata? Exatamente. Geralmente o medo é muito alto, o índice de pessoas que têm medo. Na verdade, hoje tem pesquisas que já mostram, Michele, que 75% dos brasileiros sofrem ou já sofreram de glossofobia. O que vem ser glossofobia? Medo de falar em público. Ou seja, o índice é muito alto, né, em relação a isso. Significa que muitas pessoas são como eu, que um dia teve medo de falar em público e hoje já estão comunicando. Aí, complementando a pergunta que você fez, onde tudo isso começou, né? Por muito tempo, eu acreditei nesse medo e quando eu comecei a praticar o autoconhecimento, eu entendi a origem do meu medo. Eu tinha 6 anos de idade, quando eu estava pronta para ir para a escola e a minha mãe me chamou para uma conversa e ela falou assim, se comporta e eu não quero saber de você metida em confusão. Se isso acontecer e eu ficar sabendo, você vai apanhar estando certa ou estando errada. Então, a partir daquele momento, eu acreditei, eu passei a usar o silêncio como proteção. Então, em vez de conversar com a Michele lá na escola, mesmo que eu estivesse certa, eu optei por me fechar, porque senão eu ia apanhar. Então, começou isso ali e eu fui me perdendo de mim mesma. Então, por muitos anos, o silêncio, para mim, ele foi tratado como uma ferramenta de proteção. E isso acabou me transformando numa pessoa boazinha, que dizia sim para todo mundo e estava dizendo não para mim. Acabei colecionando relações tóxicas ou abusivas, porque quando você não se posiciona, você vibra nessa energia, você se conecta com pessoas. Então, tudo isso foi fazendo com que eu fosse me perdendo de mim mesma. Até que um dia
eu recebi um diagnóstico de que eu estava com câncer na tireoide. E naquele dia eu estava sentada na frente do médico e ele começou a fazer algumas perguntas para mim. Cirlei, você é o tipo de pessoa que não fala o que sente, que guarda mágoas, ressentimentos, que está num lugar, ele ainda está um exemplo, você está lá num lugar, as pessoas falam uma coisa que você não gosta e você quer falar, mas em vez de você falar, você volta, entra no carro, daí você fala, eu deveria ter falado isso, isso. Então eu falei, é a própria pessoa, né? E aí ele falou, então, o câncer, ele falou, hoje existem vários tipos, assim, nós nascemos com as células cancerígenas, vai se manifestar ou não, dependendo do nosso comportamento. E esse tipo de câncer, ele falou, já é cientificamente comprovado que é esse comportamento que faz ele se manifestar. Então, naquele dia eu entendi que se eu não mudasse aquela história, eu ia ter que, realmente, eu poderia morrer, adoecer cada vez mais. Então, foi de um processo, de uma notícia muito difícil que eu entendi que eu precisava buscar uma forma de me comunicar. Então, a partir dali, eu fui fazer terapia, fui praticar o autoconhecimento e, principalmente, quando eu comecei nessa viagem do autoconhecimento, conheci as constelações familiares, eu cheguei nessa cena minha com 6 anos de idade. Então, ali, a partir do momento que eu ressignifiquei aquela história, inclusive não penalizando a minha mãe por que ela fez, porque ela só repetiu um comportamento daquilo que tinha sido passado para ela. Então, tudo mudou para mim. Então, eu comecei então, a conquistar, eu virei palestrante, escritora. Então, tudo isso depois que eu consegui destravar a minha comunicação. Por isso, quando eu criei o curso de oratória imparável, oratória de impacto, eu fiz questão de trazer ferramentas de autoconhecimento para dentro do curso, para as pessoas realmente desbloquearem a comunicação. Então, o foco principal do nosso curso de oratória é desbloquear a sua comunicação. E aí, a partir de que momento que você decide que aquela transformação da sua vida deveria chegar em outras pessoas? Porque aí você se torna uma multiplicadora e ajuda outras pessoas que também passam pela mesma situação. Exatamente. E aí aconteceu de uma forma meio que natural, porque eu desenvolvi a minha primeira palestra lá em 2016 e na minha palestra eu trouxe história, né? Foi uma coisa meio que muito assim, eu falo assim, eu tive eu recebia, né, aquela informação aqui e eu construí aquela palestra e a primeira vez que eu fui ministrar essa palestra, eu percebi o poder da história. E quando eu senti aquilo, eu falei, é por aqui. Né? Então, a partir dali, eu comecei a contar muitas histórias. Primeiro como palestrante, como articulista de alguns sites, e eu percebia que era exatamente ali. E aí eu comecei a estudar sobre comunicação, estudar sobre como contar história, porque uma história, nem sempre ela vai atingir as pessoas se você não souber como contar. Então, até isso a gente precisa aprender, né? Então, a partir dali, então eu entendi que eu poderia transformar aquele meu processo de dor em uma ferramenta que poderia ser monetizada ainda. Né? E me diz uma coisa, Cirlei, porque assim, a gente está falando de treino, de habilidades, de desbloqueio, de ferramentas que vão trazer um diferencial para esse profissional no mercado de trabalho. E com o avanço dessa tecnologia, a gente muito fala, né, a inteligência artificial está aí, será que essas vagas de trabalho elas vão se perder, não vão? É interessante que as pessoas invistam o seu tempo, a sua energia nesse processo de autoconhecimento, de desbloqueio, de destravar aquilo que de alguma maneira é um impeditivo nesse caminhar no mercado de trabalho? Com certeza. Eu acredito que em breve o autoconhecimento ele vai fazer parte do currículo de qualquer profissional, ele precisa. Porque assim, o relacionamento interpessoal ele depende do autoconhecimento, porque as pessoas geralmente
buscam responsabilizar o outro pelos problemas. Só que uma das coisas que eu sempre falo, tudo começa pela gente, né? Então, se algo no outro não me agrada, eu preciso olhar aqui dentro o que eu preciso trabalhar em mim, porque eu não tenho o poder de mudar a outra pessoa. Então, eu vejo que o autoconhecimento é uma ferramenta que ela deveria fazer parte do currículo de qualquer profissional. E no caso da comunicação, ele é essencial. Você precisa se conhecer, saber o que está guardado aqui dentro, por quê? Nós podemos citar exemplos assim, ó. Conforme o meu tom, a forma que eu vou me expressar, uma mesma frase, ela pode ter vários sentidos. Eu posso falar, Michele, vamos ali? Ou eu posso falar, Michele, vamos lá? Né? Então, é a mesma fala, ou eu posso fazer... Ou seja, qual é o tom que eu estou usando na minha comunicação? Que muitas vezes eu acho que eu falei algo para uma pessoa, só que a outra pessoa recebeu de uma forma diferente, porque o tom da minha voz, na realidade, falou diferente daquilo que eu gostaria de falar. E isso acontece muito nos relacionamentos afetivos. Muitas vezes a pessoa acha que está ajudando o parceiro, a parceira, mas na realidade ele está impondo, ele está, né? Então isso acaba gerando várias consequências. Então, se conhecer, saber como você está se comunicando é o primeiro passo para você se relacionar bem, isso em qualquer ambiente. Você falou assim que quando você foi investigar o seu processo de dificuldade de falar em público, você chega numa situação da sua infância. Uhum. Na maioria dos casos é assim? Não. É na infância que se constrói essa dificuldade? Nem sempre, né? Mas a grande maioria. Eu falo assim, quando isso tudo começa? Desde muito cedo. Lá eu falei para você que quando a gente nasce, a gente manifesta os nossos sentimentos livremente. Mas logo a gente começa a crescer e aí a gente chora. O que geralmente falam para você? Engole o choro. Engole o choro. E aí você tem medo. Falam para você precisa ser forte. Ou seja, são frasezinhas que vão sendo repetidas várias vezes e que você começa a se perder de você mesmo. Ninguém faz por maldade isso, mas se a gente não olhar e não se perceber, a gente pode estar repetindo esse comportamento com os nossos filhos, porque se a gente não olhar, então a gente pode estar multiplicando isso que a gente recebeu. Então, o autoconhecimento ele é fundamental nesse processo para você criar uma comunicação realmente intencional de resultado, porque a partir do momento que você se conhece, que você consegue criar uma visão do futuro, onde eu quero chegar, o que eu quero, igual eu falo, antes de abrir a boca, você precisa saber o que você quer com aquela fala, senão nem compensa abrir a boca, né? Então, quando a comunicação é intencional, você já sabe onde você quer chegar. Aí você quer construir uma comunicação, por exemplo, nas suas mídias sociais. Se você não souber o que você quer com aquela comunicação, a sua comunicação vai ser tão confusa que você não vai conseguir atrair as pessoas. Então, eu preciso saber o que eu quero com aquela postagem que eu vou fazer. Então, a sua confusão interna vai ser transmitida naquilo que você está comunicando, se você não se olhar. E no meio da confusão a gente não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Por isso que é a importância de você se conhecer nesse processo. Agora, esse processo de organização, de entender de onde surge todo esse processo, essa dificuldade, é um processo simples? É um processo rápido? Ou isso exige da pessoa comprometimento, entender que aquilo de alguma maneira vai doer e que se a gente não coloca a energia necessária, também vai ser uma dor ficar como tá, né? Às vezes vai ser dolorido, porque depende, né? Igual eu tive algumas alunas recentes do curso de oratório que quando a gente no curso, no nosso curso, a pessoa tem a possibilidade já de identificar a origem do bloqueio. A partir do momento que ele identifica, que a gente criou um protocolo, que é um protocolo do medo, que ele tem o nome de voz, né? Então você vai implementar esse protocolo, você vai responder as questões, a gente vai fazer algumas atividades durante a aula e você vai se conectar, vai entender ali qual a origem. Por exemplo, eu tive
recentemente tivemos 2 alunas que elas, quando elas fizeram esse processo, elas chegaram lá na infância. Uma delas, por exemplo, tinha sofrido abuso do padrasto. Então, e ela era ameaçada sempre por ele, que se ela falasse para a mãe ou se falasse para alguém, ele ia matar ela, ia matar a mãe. Então, essa ameaça não calou ela só naquele momento. Toda vez que ela ia falar em público, ela inconscientemente acessava aquela ameaça. Então, ela tinha medo do quê? Das consequências da fala em público. Porque lá na infância ela tinha sido ameaçada que se ela falasse e alguém ficasse sabendo, ele ia fazer isso e aquela. Então, é tudo no nosso inconsciente, que isso que está funcionando na fase, ali no nosso inconsciente. Então, quando ela fez o curso e ela acessou essas informações, é um caso já mais dolorido, né? Então, ela acessou a informação, ela teve isso, e aí é claro que ela foi atrás de tratar isso também. Não era só sobre comunicação, precisa de um suporte profissional. Aí a gente indica, você precisa fazer uma terapia, ou você pode aprofundar numa mentoria de autoconhecimento, mas algo você precisa fazer, não é só sobre comunicação, porque aquilo ali está ali ainda latente. Então essa menina era advogada e ela estava pensando que ela ia ter que desistir da advocacia, porque toda vez que ela ia fazer uma audiência, ela gelava, travava. E aí agora ela já está advogando normal, está toda feliz, né? Até fazer uma palestra, hoje ela fez o curso de palestrante também, ela já está palestrando e ela traz essa história como a história que ela traz dentro da palestra dela para gerar conexão, ela traz exatamente esse trauma aí que ela carregou por muito tempo e não sabia. Muito obrigada pelas informações, Silene. Ai, obrigada eu. Agora um recado muito sério para você. O governo de Mato Grosso adotou tolerância zero contra facções criminosas. E para reforçar essa luta, acaba de lançar o Disque Extorsão, um canal de denúncia sigiloso e seguro. Se você está sendo ameaçado, sofrendo extorsão ou conhece alguém nessa situação, ligue 181 e denuncie. Eu vou repetir para você anotar. Disque Extorsão 181. Sua identidade será preservada, então pode ligar sem medo. O crime organizado só cresce quando ninguém denuncia. Mas agora você tem uma ferramenta direta para combater isso. Além do telefone, você também pode acessar o site da Secretaria de Segurança Pública, cesp.mt.gov.br, e denunciar em total segurança. Não fique calado. A sua denúncia pode salvar vidas e impedir que o crime avance na sua cidade e no seu bairro. O governo de Mato Grosso está do seu lado nessa luta. Ligue 181 e denuncie. O papo faz uma breve pausa e volta já já. A gente já trouxe aqui nessa edição quanto sufocar sentimentos pode ser prejudicial na nossa caminhada. E agora a gente vai falar sobre a necessidade de nutrir sonhos. Afinal, são eles que dão razão para o nosso existir? Quem ajuda nessa reflexão aqui no Papo é o diretor da Nova Acrópole, Vinícius Negrão. Vinícius, muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente falar desse assunto que é provocador, né? Que é a questão da gente nutrir sonhos. Por que é tão importante a gente estabelecer essas metas, a gente sonhar com aquilo que a gente deseja conquistar, até para esse funcionamento da vida mesmo? Sim. Bom, primeiro eu que agradeço a oportunidade de falar sobre ideias tão interessantes, tão válidas, né, tão importantes. E a gente vai ver que, primeiro assim, só o ato de eu almejar algo já é transformador. Só de eu entender que eu não sou obrigado a ficar do mesmo jeito, no mesmo lugar que eu estou agora para o resto da minha vida, já é algo que nos ajuda a encarar a vida com mais profundidade, com mais clareza, né? Então eu não estou determinado a ser e a estar aonde eu sou e estou agora. O ser humano ele é um ser dinâmico, ele pode aprender, ele pode sonhar, ele pode desenvolver novas habilidades, né? Então é muito importante a gente entender que a gente pode sonhar. Eu acho que isso por si só já rompe um pouco essas nossas barreiras, esses nossos limites, né? Da gente estar insatisfeito muitas vezes com quem nós somos ou aonde estamos na vida e achar que isso é uma sentença final. Não é. Isso é um ponto de partida. A gente sempre pode começar a vida como se ela começou hoje.
Pronto, estamos com essa circunstância. O que eu faço a partir de agora? Eu acho que isso é fantástico. E também a importância, então, de eu ter uma referência, um ideal, né? Tem um filósofo antigo chamado Platão que falava que todos nós precisamos ter alguns heróis, ou seja, que mostram para mim o potencial que o ser humano pode alcançar. Então nós temos, né, pessoas às vezes na nossa área de atuação, artistas, cientistas, pessoas da família, que muitas vezes representam para nós aqueles valores que eu gostaria de alcançar. Então, se eu tenho isso e eu sei que eu não sou fadado a estar sempre do mesmo jeito, ou seja, eu posso chegar lá. E aí um terceiro ponto que a gente pode desenvolver, né, que seria a capacidade justamente de me tirar das minhas limitações, das minhas zonas de conforto, né? Então, ou seja, eu acreditar que eu posso alcançar um potencial que talvez hoje não fosse possível, mas se eu seguir persistindo daqui a 1 ano, pode ser, daqui 2, daqui 10, depende do tamanho dos nossos sonhos, né? Inclusive, tem uma filósofa, uma pensadora africana, né, que é a Ellen Johnson, que foi presidente da Libéria, que ela falava assim, se os seus sonhos não te assustam, eles não são grandes o suficiente. Né? Ou seja, então eles ainda não estão cumprindo aquele papel de te libertar das suas limitações, né? Despertar os seus poderes latentes. Né? Então a gente tem que sonhar e sonhar grande. Né? Agora, Vinícius, você disse assim pra gente, sempre há tempo. E muitas vezes a gente escuta em rodas de conversa, mas eu tô velho demais para isso, mas para que eu vou mexer nisso agora? Aquela síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, você sempre assim. E em que momento a gente se perde nesse contexto, né? É essa pressão social que a gente vive, a gente se atrapalha em algum momento nessas responsabilidades de adulto que consomem boa parte do nosso tempo. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais disso. Eu acredito que sim. A gente percebe na criança um ato muito natural de imaginar, de sonhar, de acreditar que ela pode ser o herói, que ela pode ser o príncipe, que ela pode ser o astronauta. E ao longo da vida, acho que até a forma como a nossa sociedade hoje funciona, muito materialista, muito voltada para as coisas materiais, objetivas, práticas, e muitas vezes deixando de buscar o transcendente, o valor das coisas, a beleza da vida, aquilo que de fato tem sentido para nós. Então eu vou entrando num processo meio mecânico, meio industrial, e vou perdendo um pouco o contato com esse meu eu que sonha, né? Que é parte que vem na infância, mas que a gente não tem que perder com a vida adulta, tem que preservar essa capacidade de sonhar, né? Tem até aquele livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, né? Que ele traz essa ideia de uma sociedade que se estrutura pelo pensamento industrial, onde tudo tem que ser igual, tudo tem que ser padronizado e tudo tem que ser feito o mais rápido possível. E isso contrasta com a natureza. Se a gente pegar uma floresta ou até um buquê de rosas, cada uma tem um jeito, um tom, uma forma, cada uma floresceu num dia diferente da outra, ou seja, a natureza ela faz cada coisa de forma única. Né? Então existe uma similaridade, uma universalidade, mas cada ser humano, cada árvore, cada folha é única. Né? Então eu acho que a gente tem que voltar a resgatar essa ideia de que o indivíduo ele tem um potencial que é um mistério para todos nós, né? E que não basta que eu me adeque a um sistema de vida que me garanta, por exemplo, a sobrevivência, a procriação, pagar as contas no final do mês e, se der sorte, viajar no final do ano. Muitas vezes a gente alcança isso e ainda assim se sente insatisfeito, infeliz, dá um vazio existencial, ou seja, falta algo desse nosso potencial humano que a gente precisa desenvolver. Né? Então a nossa educação, a nossa formação, ela deveria também, né, que é o que propõem vários pensadores, educadores ao longo da história, né? O próprio Sócrates falava disso, ela deveria fazer nascer a nossa alma também. Ou seja, essa minha capacidade de sonhar com um mundo melhor, com pessoas melhores, com realizações mais grandiosas, né, mais transformadoras, e saber que isso é possível. Então eu acho que um pouco da nossa forma de viver, a forma como a gente simplesmente atende a uma necessidade sem alimentar esse nosso lado mais profundo, que aí ao longo da infância vai se perdendo. E hoje em dia tem crianças, jovens, adolescentes que já não sonham mais, já não acreditam no mundo melhor, né? Falam coisas do tipo, o mundo é assim mesmo, o nosso país está perdido, não sei o quê. Não vou fazer diferente. Não vou fazer diferente. Isso não tem nada a ver com a idade, né? Porque eu conheço pessoas com mais de 70 anos que sonham mais do que eu. E às vezes eu conversando com elas me inspira, assim, ver a juventude, né? Uma vez eu ouvi até de um professor falando assim, que juventude é você acreditar que amanhã você pode ser melhor. No dia que você aceita que você entrou num estado, entre aspas, de decadência, isso seria envelhecer. Você pode ter 15 anos de idade.
você não acredita que amanhã você pode ser melhor, isso é envelhecimento, e não a idade, né? Agora, Vinícius, a gente falava sobre o não nutrir esse algo maior, esse propósito, assim eu vou dizer. Isso poderia explicar também um pouco dessa epidemia de saúde mental que a gente vivencia nos dias de hoje, porque a gente tem muitos casos de depressão, muitos casos de transtorno de ansiedade, fora as diversas outras condições que se apresentam, né? Essa falta de um caminho, falta de um propósito, falta de algo maior, pode também ser o motivador dessa condição? De um sentido de vida, né? E não só se proliferando os casos, mas cada vez com pessoas mais jovens, né? Então chegando na adolescência, chegando na infância, e muito, acredito sim, e hoje vários autores falam sobre isso, com base nessa ausência de sentido de vida, né? Ou seja, é como se o ser humano ele tem uma dimensão que trata das coisas da sobrevivência, então o ser humano ele tem que sobreviver, tem que se alimentar, ele tem que ter companhia, ele tem que realizar algumas atividades básicas para a sua sobrevivência, que é algo que ele compartilha com os animais, por exemplo, né? A necessidade de sobreviver, de ter desejos, etc. Mas o ser humano ele tem um elemento a mais, que é essa busca por uma realização interna, por um sentido, por um propósito, né? O ser humano ele é capaz de se indagar sobre o que é a justiça, o que é a felicidade, será que Deus existe? Ou seja, o fato disso fazer parte da nossa natureza e a gente não está realizando isso, é como se faltasse uma parte do nosso eu humano que tem que se desenvolver, que tem que se realizar no mundo. Então, para mim, não basta... eu tenho 3 cachorrinhas lá em casa. Se eu dou para elas ração, água, e elas estão num lugar confortável, fresco, elas estão felizes da vida, não precisa de mais nada. Um pouquinho de carinho, passear todo dia. Mas se você pegar o Vinícius e der para ele comida, lugar para ele dormir, levar ele para passear todo dia, não é o suficiente. Ainda assim, algo dentro dele vai falar, não, eu quero algo mais, a vida precisa ter algo mais, né? Porque isso faz parte, a gente tem a capacidade de acessar essa dimensão da vida, só que exige essa busca, né? Pelo que de fato tem sentido, o que de fato tem valor, né? Então, Buda, né, Siddhartha Gautama, ele falava que todo ser humano ele tende a buscar aquilo que é eterno, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é permanente, né? Só que a gente tende a se apegar com as coisas que são passageiras. E aí, fatalmente, a gente sofre nesse processo, né? E a gente não está percebendo a dimensão mais profunda das coisas. Então, é claro que existem questões biológicas, patológicas, hormonais, e cada caso tem que ser acompanhado devidamente, né? Mas há, de fato, uma epidemia, e eu nem entraria precisamente nas questões clínicas, patológicas, né? Mas de sofrimento, ou de tédio, ou de desesperança, né? De apatia, né? Como se a vida é isso aqui, não vamos sair disso. E aí até vários ensinamentos que vêm, por exemplo, a ideia do Carpe Diem, né, vão sendo distorcidos por uma perspectiva assim, ó, aproveita o que dá, porque daqui a pouco acaba. E não é essa a ideia, né? Essa visão, na verdade, é você aproveitar as inúmeras possibilidades que a vida tem para você aprender, para você crescer, para você se conectar com mais profundidade com as pessoas, para amar, para perceber a beleza, para encontrar respostas, né? Então, o Platão, novamente, citando, né, voltando, ele dizia que há uma alma prisioneira. Então, assim, nós temos uma dimensão do nosso ser que tem um potencial muito maior de vida, de expressão, que não está sendo usado. E isso gera em nós um sofrimento psíquico, né, um sofrimento emocional, porque é como se eu tivesse um jogador muito bom, digamos, de um esporte, jogador de futebol, nível excelente, e eu coloco ele para jogar lá só nos times da 4ª divisão, e ele tem todo um potencial que ele poderia desenvolver, e ele vai se sentindo como se ele tivesse faltando com a própria vida, né? Não, eu quero mais, eu posso mais, né? Então a gente também tem essa possibilidade, né? O ser humano ele tem a possibilidade de viver essas questões simples da vida, o contato com outro ser humano, os momentos com os nossos filhos, com quem a gente ama, uma refeição com os amigos, isso pode ter uma profundidade muito maior, contato com a natureza, só que precisa essa busca mais profunda, né? Não só o atender ali às obrigações imediatas e sem sonhar, sem alimentar ideais, né? Ou seja, sem querer mudar o mundo, sem querer transformar a sociedade, né? Isso faz falta para nós, né? Agora, esse processo, ele passa por um momento de mim comigo mesmo, né? E eu acho que esse é um exercício que a gente não tem o hábito de fazer. De parar para ver o que é aquilo que me move, o que é aquilo que me traz esse entusiasmo. Além dessa viagem para dentro de si, Vinícius, o que você diria que são ferramentas que podem nos ajudar
né, nesse encontrar o propósito, nesse formular um sonho, nesse ir em busca, né, desse sentido. Perfeito. E, de fato, é fundamental esse processo interno, né? Não é à toa que tem aquela expressão que é o insight, né? Que é olhar para dentro, né? Então, muitas vezes a gente precisa olhar para dentro e pensar, ó, tem um mistério aqui dentro de mim, deixa eu sentir isso, a ideia da vocação, por exemplo, né? Muitas vezes a gente confunde, vai em busca de uma profissão, vai em busca de um hobby e não para ouvir um chamado interno, uma voz da nossa alma, né? Então, se abrir para essa possibilidade. E aí, que mais poderia nos ajudar? Olha, eu diria que o contato, por exemplo, com a arte, com a beleza é fundamental. Eu permitir que o meu coração, que a minha alma tenha contato com a harmonia, com a beleza, então a boa música, a poesia, são coisas que fazem a minha alma vibrar e me ajudam a reconhecer elementos que me tocam mais profundamente. Assim como o contato com as ideias, com os valores, né? Então os ensinamentos, seja das obras filosóficas, das tradições religiosas, ou seja, ter um contato com essas ideias que buscam responder às grandes questões da vida. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual que é o sentido da vida humana? Existe bem e mal? Existe bondade? Existe justiça? Acho que é fundamental. E um elemento que eu acho que também é transformador é o trabalho inegoísta, é o trabalho voluntário. Então, por exemplo, a capacidade de você se colocar a serviço de uma ideia sem querer nada em troca. Ainda que inicialmente eu faça isso por um impulso, para querer me colocar a serviço de algo, essa experiência vai gerar em mim aprendizados que livro nenhum, aula nenhuma, nenhuma outra experiência na vida vai me permitir compreender. A gente muitas vezes fala que o ser humano ele pode viver a fraternidade, a bondade, mas a gente muitas vezes duvida. Será que o ser humano realmente não é egoísta? Será que é possível mesmo alguém fazer algo sem nenhum interesse? A única forma de eu realmente viver isso e provar para mim mesmo que isso é real é eu praticando. O dia que eu praticar um ato de bondade sem querer nada em troca, o mundo inteiro pode negar e vou falar, não, eu sei que é real, porque eu vivi. Não basta alguém me dizer. Então, vale muito a pena, e hoje, inclusive, tem vários profissionais, né, da área da psicologia indicando a participação em atividades solidárias, voluntárias, que é como eu sair um pouco de uma visão muito autocentrada, os meus problemas, as minhas expectativas, medos, desejos, etc., e passar a compreender o dilema humano de uma forma mais ampla. Todos estamos vivendo provas, desafios, todos estamos caminhando num processo evolutivo, e quanto mais contato eu tenho com essa dimensão da vida humana de forma mais ampla, menos eu me impacto com as minhas dificuldades, com as minhas debilidades, até porque eu vou ter também mais via de comparação e muitas vezes ver como eu sou privilegiado em vários aspectos, né? Mas principalmente porque assim, esse ato de amor, esse ato de fazer algo pelo outro, simplesmente pela ideia da bondade, por querer praticar um bem, é transformador. Vai mostrar para nós que tem uma outra dimensão da vida, riquíssima, muito bela, que vale a pena ser conhecida e que a gente estava ignorando ela até recentemente, né? Ou seja, como se eu estou andando aqui sem perceber toda uma dimensão da vida que existe. E a gente falava um pouco sobre esse propósito que nos dá uma condição de caminhada quase que inabalável, né? E como isso foi importante, por exemplo, para grandes descobertas Sim. que a gente teve na humanidade. Você podia falar um pouco disso? Sim, com certeza. Isso é muito bonito, né? O Sêneca, né, um filósofo romano, ele falava que somente essa felicidade permanente, que ele chamava de sumo bem, né, esse bem verdadeiro, é capaz de nos fazer atravessar por todas as adversidades da vida, né? Ou seja, esse estado de perseverança, de confiança, não num resultado externo, mas num potencial interno. Ou seja, eu tenho em mim um potencial, uma força, e quanto mais eu exercito e eu persevero nela, mais eu consigo superar as adversidades. Então nós temos na história da ciência, da arte, grandes cientistas que tiveram, por exemplo, buscas que levaram a vida toda, né? O Einstein tem uma obra que ele diz que num determinado momento, ele fazendo a barba, ele tem uma percepção, né, uma sacada ali sobre a relação entre a energia e a matéria, que é a famosa teoria geral da relatividade, né, o E igual a mc ao quadrado, né? E ele diz que aquela sacada que ele teve, ele demorou 20 anos para conseguir expressar aquilo em cálculos matemáticos, em responder de fato aquela busca, né, aquela pergunta, aquela questão que surgiu. Então muitas vezes a gente tem um vislumbre de uma ideia, mas é preciso, então, que eu persevere para realizar ela. E se eu não tenho um ideal, algo que está além dos meus limites, muitas vezes na primeira
barreira, a primeira dificuldade eu cedo, né? Porque eu não tenho algo que me motiva, que me impulsiona, né, a ser mais, a me superar. Então, se eu quiser realizar grandes coisas na minha vida, eu vou precisar desenvolver virtudes que eu ainda não tenho. Eu vou precisar ser mais corajoso, mais perseverante, mais tolerante, mais inteligente. E isso vai me dar esse potencial. Até dentro de uma visão religiosa, tem um ditado popular que geralmente se diz assim, que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Nesse sentido de que aquele que está movido por um ideal, que tem realmente um ponto fixo que ele tem como meta, como objetivo, ele vai desenvolver ao longo do caminho as capacidades necessárias para alcançar. Né? Uma criança que decide, ou um jovem, um adulto, independente da idade, que decide que quer realizar algo grandioso, ele não está pronto no momento em que ele decide, mas ele está disposto a conquistar os meios necessários. Então, se eu tenho essa meta, digamos que o sonho da minha vida era adquirir uma Ferrari. Aí um dia eu vou lá e compro essa Ferrari. E aí? E agora? Eu vivo pelo quê amanhã, né? Então, não é só eu ter metas materiais, mas eu ter grandes sonhos que vão exigir a minha vida inteira. Segundo algumas tradições, até mais do que isso. Né? Ou seja, que eu tenho que estar sempre buscando algo que está além do meu limite. Voltando àquela frase lá do início, né? Ou seja, um sonho, ele não pode estar dentro da minha zona de conforto. Né? Porque senão ele não cumpre esse papel de fazer com que eu expanda a minha potencialidade. É como se uma semente sonha ser árvore, e por isso ela rompe a casca, atravessa a folha, cresce e se realiza. Né? Se ela tivesse satisfeita em ser semente, ela ficaria ali. Ou a lagarta e a borboleta, né? Que tem o mito lá no Oriente, que a lagarta, quando caminhava, né, pelo chão muito quente, a insatisfação dela com aquela condição de vida permitia ela abrir as asas e levantar voo. As lagartas que eram meio acomodadas e, né, tá bom aqui e tal, provavelmente nunca voariam, ficariam como lagartas, né? Então a gente tem que almejar, expressar e realizar o máximo do nosso potencial como seres humanos, né? E isso nos dá força para superar pequenas adversidades. Tá, eu vou sair hoje para fazer algo que é muito importante. Tá chovendo. Ah, não tem problema, chova, vou molhado, né? Agora eu tô indo trabalhar, tô com preguiça, não tô afim, começou a chover. Muitas vezes eu já penso, vou dar uma desculpa, vou falar que por causa da chuva, não sei o quê, atrasou, ou fico mal-humorado, agora, justo hoje que eu ia sair, tá chovendo. Então, ou seja, a proporção, tem um filósofo que eu gosto muito, que é o professor Jorge Ângelo Livraga, né? Que ele dizia assim, que o homem é do tamanho dos seus sonhos. Então, quanto maior eu sou capaz de idealizar, mais eu sou capaz de realizar. Pode até ser, como aquela obra famosa, Utopia, que nem sempre eu chegue exatamente àquilo que eu almejava. Mas graças àquele ideal eu consegui ir muito além da onde eu estava. Eu consigo crescer e aí nesse meio de caminho superar adversidades, né? Vencer as barreiras da vida, que são naturais. Né? Exatamente. Muito obrigada, Vinícius. Então fica aí o recado. Não deixe de sonhar. Obrigado. Intervalo e a gente volta já. Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Ele pode ser visto e revisto quantas vezes você quiser no nosso canal no YouTube. Para isso eu te faço um convite, inscreva-se e passe a integrar essa nossa comunidade. Tá vendo esse QR Code que aparece na tua tela? Mira a câmera do celular que ele já vai te dar o caminho certinho para que você possa se inscrever no nosso canal. Então faça parte, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. Duas amigas que enfrentaram o câncer decidiram fundar a Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá, a APOC. A instituição auxilia no tratamento de 350 assistidos, garantindo suporte e conforto nesse período desafiador. Diagnosticada com câncer de mama em 2016, Janaína Santana transformou sua batalha em um propósito maior, o de apoiar outros pacientes oncológicos em Cuiabá. Eu sempre fui uma pessoa muito otimista, né? E quando eu tive o diagnóstico de câncer, minha sogra recém tinha falecido há 1 ano de um câncer de pulmão, inclusive a nossa casa de apoio tem o nome dela, Carmen Lúcia Pérez de Faria, uma homenagem, porque ela morava aqui, né? E foi assim um choque, porque a palavra câncer, ela assusta, ela traz medo, ela traz incertezas, né? Traz o que é o desconhecido. A gente sempre tem medo do desconhecido, né?
E aí eu peguei o diagnóstico e tudo no dia do aniversário do meu esposo, inclusive 11 de agosto de 2016, jamais vou esquecer, né? E aí a gente falou, eu vou morrer, né? É o que todos os pacientes pensam. Janaína fundou, ao lado da amiga Sandra Pinheiro, a Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá, a APOC. Atualmente, a associação assiste centenas de pacientes oncológicos. Na verdade, eu sempre quis ter uma associação, sempre foi uma vontade assim que eu tive de contribuir de alguma forma com a sociedade, né? Então, no final de 2020, eu reencontrei uma amiga de infância, né? E aí a gente falou... Começamos a fazer as divulgações do trabalho no Instagram, né? Buscando ajuda, apoio para o ITC. E aí, um belo dia eu falei assim, eu podia fazer mais, né? A gente podia fazer mais, né? E aí veio a ideia de fazer, né? De montar uma associação. O apoio oferecido pela associação inclui suporte psicológico, assistência social e doação de materiais médicos. Além das doações, claro, né, é a questão da mão de obra, o voluntariado, né? Eu sempre falo para as pessoas que começar é muito fácil. O difícil é você continuar, né, fazendo a diferença nas pessoas com tanta dificuldade. Em breve, a APOC deseja inaugurar em sua sede uma casa de apoio. A ideia é que os serviços passem a ser oferecidos em um mesmo espaço, trazendo mais conforto, além de garantir a assistência especializada de forma gratuita. Acesse o perfil @aapoc.oficial no Instagram e saiba como ajudar a associação. Na casa de apoio, na nossa casa que a gente está terminando, já estamos assim eu já consigo tocar essa realidade. A gente vai assistir esses pacientes aqui na sede, lá no fundo, e aqui nós teremos atendimentos para eles de forma gratuita, né? Como psicólogos, né? A fisioterapia oncológica, a laser terapia, né? Com os dentistas. A gente vai ter uma nutricionista, nós vamos fazer uma escala de atendimento e os pacientes que quiserem ser atendidos aqui vão fazer uma fichinha, vai marcar um atendimento, tudo de forma adequada, vai fazer esse atendimento para ele com certeza da melhor forma possível. O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, localizado aqui em Cuiabá, comemora 45 anos. Conhecido por abranger o estilo barroco, rococó e neoclássico, apresenta acervo diversificado. Para além da contemplação, o espaço busca oferecer também atividades educativas e interativas que conectam arte e cultura. O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso completa 45 anos de história este ano e celebra a data com uma programação especial ao longo de março. Com um acervo que resgata séculos de arte e fé, o espaço se consolidou como um dos principais patrimônios culturais de Cuiabá. A gente está com uma programação especial em comemoração ao aniversário. Essa programação ela conta com oficinas, com mesa redonda e também o lançamento de catálogo da exposição Arte Cristã, que está em cartaz aqui no museu, fica até dia 16. E a gente também abre uma nova exposição no dia 30 de março, em comemoração ao aniversário e o aniversário da nossa cidade, que antecede em abril também, que é uma exposição do fotógrafo Rai Reis, que é sobre o olhar sobre a nossa cidade. E também continuamos, né, com as nossas exposições de longa duração em cartaz. E a grande novidade que temos nessa programação é o nosso tour noturno. O tour noturno tem o objetivo de oferecer uma experiência imersiva, onde histórias e personagens ganham vida. Para a diretora do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, a expectativa é que a celebração proporcione atividades que conectem arte e cultura. Eu acho que, primeiramente, comemorar, né, o aniversário do museu, mas também toda a importância que ele tem dentro do nosso estado, que faz a relação enquanto um patrimônio cultural dos mato-grossenses, mas também pelo todo o trabalho que ele desenvolve e entrega à sociedade, com as suas ações educativas, com as suas ações de pesquisa, de conservação e de restauro. A programação especial oferece atividades para todos os públicos. Entre elas estão exposições e oficinas de máscaras, frevo, argila, caça ao tesouro, aquarela, entre outras. Para conferir a programação na íntegra, você pode visitar o perfil @Museu de Arte Sacra MT no Instagram. Sempre todas as nossas oficinas que a gente desenvolve,
elas estão atreladas a fazer um tour pelo próprio museu. A pessoa vem para o espaço, desenvolve a oficina, faz aquela oficina que está sendo proposta e posterior ele faz esse tour pelo museu conhecendo, né, o nosso espaço, assim como também as nossas exposições. Mas o principal objetivo é fazer com que as pessoas possam vir ao espaço do museu e ter vivências diferenciadas. E as nossas oficinas, elas possibilitam isso, essa troca, esse intercâmbio, essa interação entre as pessoas e também com o espaço cultural. No dia a dia, o Museu de Arte Sacra de Mato Grosso oferece exposições fixas e temporárias, além de visitas guiadas e atividades educativas que aproximam o público da rica história e arte sacra do estado. O espaço está aberto para a visitação de quarta a domingo, das 9 horas às 18. Ele foi construído ao lado da Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho, que ocupa o prédio do seminário, que é vista por toda a nossa cidade. Então, todo turista que chega na nossa região, as pessoas que estão descendo a Isaac Povos, sempre perguntam o que tem ali. Eu já vejo que essas edificações, elas já estão dentro do cartão postal da nossa cidade, elas já são uma paisagem cultural, elas já chamam a atenção por isso, só por querer vir conhecer o acervo edificação. E quando elas chegam no museu, elas se surpreendem, porque além de fazer essa visitação dentro do espaço do museu, conhecer as exposições, ela também tem a possibilidade de conhecer a Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho, que está ao lado. Hoje quem participa conosco do Papo Poesia é Yasmin Nadaf, ocupante da cadeira 38 na Academia Mato Grossense de Letras. Quando voltei após tão longas viagens, a minha terra estava toda em flor. Eram flores dos céspedes selvagens, eram as flores mais gentis do amor. Morri à tarde em túmulo de rosas e a choravam num dueto as juritis. Havia em tudo florações radiosas de ametistas, opalas e rubis. Como eras linda nessa tarde de ouro, ó minha legendária Cuiabá. Tinhas no colo a branca flor do louro e as flores cor-de-rosa do aricá. Gozando o influxo da primeira chuva, em teu seio tão úbero e vivaz, sorríamos nas flores da piúva e na dourada flor dos cambarás. E me esqueci de tudo que admirara nos mais formosos parques de além-mar. Tão mimosa que achei, tão bela e rara, qualquer flor do teu campo, a mais vulgar. É que diante de mim, ó meu tesouro, mais do que as tuas flores tão moçãs, resplandecia nessa tarde de ouro a fronte de meu pai florindo em cães. Quando voltei após tão longas viagens, a minha terra estava toda em flor. Eram flores dos céspedes selvagens, eram as flores do mais puro amor. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode mandar sugestões de assuntos que você gostaria de ver abordados aqui no Papo com Ela. Para isso, você pode fazer contato com a gente pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Sexta que vem eu tô de volta e espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!